Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos fazer um estudo minucioso. Hoje vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 22, que nos diz: se você tem uma Bíblia em casa, eu aconselho que você pegue, né, a sua Bíblia e venha junto conosco fazer essa leitura. Por quê? Porque traz motivação para que você possa compreender, ler a Bíblia mais, né, e compreender, porque a gente fica só de ouvir falar, né, às vezes eu posso estar lendo aqui algo errado e você vai engolir como se estivesse certo, né, então por isso que eu convido você, é uma prática que você deve, sabe, deve sempre, quando uma pessoa está lendo a Bíblia, você deve acompanhar aquela leitura para ver se aquela leitura, se aquela interpretação que ele está fazendo vai ao encontro do que está escrito naquele capítulo, tá bom? Isso é um advertimento, né, para todos nós, porque muitas das vezes a gente vai numa igreja, nem leva a Bíblia, porque o pastor, a gente confia plenamente no pastor que está lendo, né, um texto bíblico lá, e às vezes aquele texto bíblico não está em conformidade com o que nós vemos na Bíblia. E Davi dirigiu ao Senhor as palavras do seguinte cântico: no dia em que o Senhor o salvou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele disse: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Deus, minha rocha em quem confio, meu escudo e a força da minha salvação, minha fortaleza, meu refúgio, meu salvador que me socorre contra a violência. Aqui dá um alerta para nós. Davi, a gente observa que Davi, ele agradecia a Deus, por isso que eu falo para você, nos nossos vídeos passados, que Deus, ele tinha Davi, ele foi um homem muito, né, sanguinário, que a gente sabe, e também ele foi um homem muito temente a Deus. Todas as fraquezas que ele tinha, ele era um homem, né, que tinha um temor a Deus, uma fé em Deus, mesmo nas fraquezas espirituais que ele tinha. E isso era uma força para ele. Isso era uma força para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava tão disperso na cristandade religiosa que estava assim de uma forma que vinha, né, tantas dores, né, tantas trevas para o lado do povo de Israel. E Davi, ele sempre estava, né, trazendo à tona os ensinamentos de Deus. Não sei se é porque ele tinha, né, na casa dele, que ele guardava na casa dele a arca da aliança, né? E lá na arca da aliança tinha todos os preceitos, todas as ordenanças, né, que Deus passou para Moisés passar para o povo, estava ali dentro. Eu não sei se ele tinha muito acesso a essa arca, né, a esses pergaminhos, né, na época dele, mas os sacerdotes que estavam com ele tinha sim, tinha, porque o sacerdote é que tinha que cuidar, né, da arca da aliança e passar todo aquelas instruções para que o povo viesse, né, a obedecer. Então aqui a gente observa uma coisa que eu admiro muito em Davi, que Davi era um homem que ele tinha um grande temor. Então ele ia para a guerra, ele consultava Deus, ele voltava da guerra, ele agradecia a Deus. Então tudo que ele fazia, ele agradecia a Deus com cântico, né? Ele gostava muito de cantar, porque Davi era músico, ele tocava, né, a harpa. Agora imagina sentado tocando aquela harpa, né, no jardim dele. Um homem sentado tocando a harpa, agradecendo a Deus, né, pelos livramentos que Deus tinha feito na vida dele. E então isso vamos trazer para nós, né, esse exemplo bom. Sempre louvar a Deus, né, quando você estiver parado. Não fica na frente de televisão assistindo um filme que não vai te levar a espiritualidade nenhuma. Talvez você fale, irmã, eu não sou cantora, eu não tenho
instrumento musical, eu não sei nem cantar. Cante, louve a Deus. O próprio Davi, ele nos ensinou isso. Louve a Deus. Nos Salmos, né, que ele deixou escrito, ele, né, orientou que a gente louvasse a Deus. Nós temos que louvar a Deus. Então pare um momento, louva a Deus por tudo. Você fala, Senhor, hoje eu vou te louvar pelo livramento que o Senhor me deu. Talvez você, pela conquista que você conseguiu. Talvez você teve dinheiro para ir no mercado fazer uma compra boa. Talvez você conseguiu trocar de carro. Talvez você conseguiu comprar uma casa. Talvez você conseguiu andar pelo dia que você andou. Irmãos, às vezes a gente não dá valor a essas coisas que parecem, né, cotidiana, parece que está sempre ali na nossa frente, na nossa mão, e a gente não dá valor para isso. A gente só vai dar valor para isso quando perde. Quando você fica doente, você fala, poxa vida, por que eu nunca agradeci a Deus quando eu estava bom? Eu nunca orei por uma comida, por um prato de comida. Eu nunca orei quando eu amanheci. Eu nunca orei quando eu estava lendo alguma coisa, que eu estava com uma visão boa. Eu nunca agradeci a Deus. Eu nunca agradeci a Deus por ouvir as pessoas, porque tem muita gente que é surdo, não ouve. Você já parou para pensar nisso? Talvez você nunca agradeceu a Deus por nada disso. Mas está na hora de você, né, agradecer a Deus. A gente observa que Davi, ele agradecia a Deus todas as guerras que ele ia, né, nas guerras que ele voltava. Antes de ir para a guerra, ele consultava a Deus se era para ele ir ou não. Então isso tudo. Então quando você for fazer um negócio, consulta a Deus, Senhor, eu vou. Aí talvez você fale assim, mas como que eu vou consultar a Deus? Eu não tenho um sacerdote do meu lado para. A senhora está falando para me consultar a Deus? Deus não vai dizer para mim. Irmãos, Deus diz. Eu sempre consulto Deus nas minhas decisões. É para me fazer? Se for para me fazer, que tudo ocorra bem. É assim que você vai decidir. Senhor, se for para me fazer esse negócio, que tudo ocorra bem. Mas se não for para me fazer, feche as portas. Então, quando algo vem atrapalhar aquele negócio, uma falta de dinheiro, ou uma desistência da outra parte, ou um carro que quebrou, você estava indo para o caminho, quebrou, ou alguma coisa que aconteceu, isso é Deus te mostrando. Olha, não faça isso. É aviso de Deus, é o anjo que está te ajudando. E você tem que parar, eu não vou mais fazer, eu não quero mais fazer, mesmo que a pessoa insista, não faça. Agradece a Deus. Fala, muito obrigado, Deus, pelo livramento. Até pode ser, aparentemente, uma coisa boa para você no futuro. Isso é muito bom, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas se Deus disse para você, não faça, aconteceu alguma coisa, então não faz. E outra coisa também, muitas das vezes você na sua atividade, no escritório, você que é costureira, você que é lanterneiro, você que é chaveiro, você que é Uber, qualquer coisa que acontece na sua profissão, tá? Aconteceu uma coisa boa na sua profissão, agradeça a Deus. As coisas estão difíceis ali, você não está conseguindo concretizar aquela tarefa, né? Pede orientação a Deus. Fala, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus me ajuda. E expulsa os demônios que estão atrapalhando. Porque muitas das vezes é demônios que estão atrapalhando. Então você ora, pedindo a Deus para ajudar você naquele término daquela tarefa. E se as coisas estiverem muito pesadas, expulsa aquele demônio que está ali impedindo que você, né, concretize aquela tarefa. Isso nós temos que ter em mente, sabedoria para resolver esses problemas, para ver que o mal está ali, porque o mal ele está para perseguir nós, o diabo ele veio, né, para derrubar a gente mesmo. E Deus nos colocou aqui para provar a nossa fé, a nossa, né, dignidade com ele, a nossa santidade. Então a gente observa que Davi, ele fazia isso, ele ia para a guerra, ele consultava a Deus, ele voltava da guerra, ele louvava a Deus. Tá entendendo? Nós temos que aprender a louvar a Deus. Nós temos que agradecer pelo nosso alimento, pelo nosso
pelo nosso vestiário, pela nossa habitação, pelas nossas amizades. Quantas pessoas que não têm amigo nenhum? Quantas pessoas que não é amigo nem dos próprios filhos, vive sozinho porque os filhos abandonaram. Você está entendendo? Tem uma família enorme, mas uma família toda desestruturada. Uma família que fica colocando, né? Tem grupos agora no WhatsApp, né? Aí eles colocam grupo da família, aí tem aquele grupinho que só fica, né, colocando intrigas, fofocas, coisas ilícitas, mandando um para o outro. Se você é desse tipo de pessoas que só fica, né, querendo, né, tá ali com aquela espadinha, né, aquela, como fala, aquela espadinha só futucando os outros, perturbando os outros, né, não faça isso. Isso não é legal. Isso você vai receber o troco, pode ter certeza, se você não já está recebendo. Então, às vezes, o mal que está acontecendo na sua vida é porque você está procurando. Porque o que procura acha, é um ditado perfeito, e é realmente, se você está procurando algo, você vai achar. E isso, depois você não vem reclamar que é Deus que está fazendo tudo isso, né? Então, e ele dizia, ó, eu clamo ao Senhor, digno de louvor, e me salva de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me oprimiram, cordas do Seol me envolveram, na morte me atingiram. Quando fala que Seol, está dizendo as cordas do inferno me envolveram. Invoquei o Senhor em minha tribulação e clamei meu Deus, e ele ouviu minha voz do seu templo, e meu clamor atingiram seus ouvidos. A terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque ele se irou. Fumaça saiu de suas narinas, e um fogo exterminador de sua boca. Carvões se inflamaram dela. Ele se inclinou. Só um minutinho aqui. Ele inclinou os céus e desceu. Havia densa escuridão debaixo de seus pés, e ele montou num querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E as trevas o circundaram como tenda, ajuntamento das águas, nuvens espessas do céu. Brasas de fogo se acenderam pelo brilho de sua presença. O Altíssimo fez soar a sua voz, e o Senhor trovejou do céu. Disparou setas e espalhou raios e os perturbou. E foram vistos os vales do mar, e os fundamentos do universo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento de suas narinas. Enviou do alto e me tomou, tirou-me de muitas águas. Ele me resgatou de meu inimigo poderoso e daqueles que me odiavam, porque era mais forte do que eu. Eles me atingiram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu suporte. Ele me conduziu para um lugar espaçoso e me resgatou, porque se deleitava em mim. O Senhor me recompensou, conforme a minha justiça, e me retribuiu conforme a pureza de minhas mãos. Tá vendo? Muitas coisas que nós fazemos, Deus nos recompensa. Quando você é justo perante o Senhor, quando você cai na presença de Deus, se humilha, pede perdão por todos os seus erros, por todas as suas práticas que você praticou, todas as coisas horrendas que você praticou, Deus, ele volta para você. Nós, enquanto nós temos fôlego, enquanto nós temos vida aqui na terra, Deus está pronto para nos receber. Deus está pronto para nos ouvir. É só uma voz que nós clamamos a Ele, Ele já está nos ouvindo. Não pensa que Deus não está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Deus, Ele sempre nos ouve. Só que Deus, Ele nos prova. Muitas das vezes, você vem orando, mas Deus te conhece, que Deus conhece cada um de nós. Às vezes você ora a Deus e pede para Deus algo
Aí você espera, um dia, 2 dias, 3 dias, não vem esse algo. Aí você já fica desanimado, você já fica entristecido. Aí você quer fazer as coisas da sua forma, como você pensasse assim: ah, Deus não existe, Deus não me ouviu. Mas Deus está te provando. Deus, ele está te ouvindo. Deus, ele quer ver até onde a sua fidelidade para com ele. Porque quando a gente, os próprios profetas, né, eles nos aconselharam, quando nós entregamos algo na mão de Deus, esquecemos. Eles nos dão esse conselho para nós. Ó, para você ver como que a Bíblia ela nos dá advertimento todo momento. Quando colocamos algo na mão de Deus, o que nós devemos fazer? Esquecer. Por quê? Porque quando você coloca algo na mão de Deus e daqui 2 dias, né, você fica, poxa vida, Deus não me ouviu. Eu vou fazer conforme a minha vontade, porque Deus não me ouviu. Deus está te provando. Então, colocou na mão de Deus, esquece. Fica na sua. Tá tudo bem. Tá entendendo? Tá tudo bem. Ele não me respondeu. Mas ele é o dono de tudo, ele é o dono do universo, ele faz acontecer. Pode ter certeza que uma hora vem. Talvez não era para vir aquela hora. Talvez você não merecia aquilo. Você estava querendo, mas você não estava merecendo pelos seus erros, pela sua falcatrua para com ele, né? Então, talvez você não estava merecendo. Então, ele deixa você. Ele está experimentando você. Tem gente que fala assim: Deus não prova ninguém. Gente, Deus prova você a todo momento, a todo instante. Essa fala de quem fala isso, que Deus não prova ninguém, porque não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Deus, ele prova você a todo momento. Você está sendo provado a todo instante. Então vamos continuar. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Olha o que Davi fala. E me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Se eu entrego algo nas mãos de Deus, está nas mãos dele. Sossega o seu espírito, sossega o seu coração. Entregou? Entregou. Pediu um conselho? Não veio? Eu creio que quando a gente pede um conselho, Deus nunca deixa de nos dar. Imediatamente ele responde. Quando você pede um conselho para Deus, imediatamente, às vezes não é aquele conselho que você queria ouvir. Talvez é um não, porque ele te breca para você não continuar, porque se você continuar mais tarde, você vai chorar. Então, às vezes, ele breca você, fala não. E tem decisões também que nós não pedimos, nós não precisamos chegar até Deus, porque nós sabemos o resultado. É quando é uma coisa muito boa. Aí as coisas fluem, né? Automaticamente as coisas fluem. Elas vêm ao seu encontro, porque você já está num patamar bem elevado com Deus. E quando você está nesse patamar elevado com Deus, você sabe que Deus está te ajudando. Você está entendendo? Você sabe que Deus está te ajudando. Agora, eu creio que 99% das pessoas, 99,9% das pessoas, elas não estão com esse alinhamento perfeito diante de Deus. Por isso que nós vemos tanta maldade no mundo, né? Pessoas ruins. Mas todas as coisas que nós fazemos aqui, tudo que plantamos no sentido, né, de fazer mal, fazer bem às outras pessoas, nós vamos colher. Eu chamo a atenção de vocês até pelo fato do tratamento com outras pessoas, do tratamento você com outras pessoas, do tratamento você com os animais, né? Principalmente os animais domésticos, né? Que eles dependem de um ser humano, eles dependem de um ser humano para comer, para alimentar. Por que que o cachorro e o gato, né? Eles dependem do ser humano para alimentá-los. E tem pessoas que maltratam. Não pensa que essas pessoas estão maltratando esses animais, esses tipos de animais, como cachorro, gatinho, eles já vieram aqui na Terra
para que o homem seja bom. Você está entendendo? Para que o homem seja bom. Agora, a maioria, eu vou contar um segredo aqui para vocês, a maioria, talvez você é uma pessoa dessa, a maioria dos religiosos odeiam animais domésticos. Odeiam cachorro, odeia gato. Eu vi, né, no Facebook que eles filmaram na igreja, um cachorro foi e entrou e ficou, né? Ele subiu no altar e deitou no altar lá. O pastor estava pregando e foi um irmão lá e chutou o cachorro. Tirou o cachorro de lá como se fosse um... Gente, será que eles não entendem que quando Deus pediu para Noé fazer a arca de Noé, quem Deus colocou mais dentro da arca de Noé? Foram os animais. Isso já demonstra para nós o quanto Deus ama os animais. A Bíblia fala que o homem, ele é mais... ele é mais, como fala, valoroso para Deus do que os animais. Mas que Deus também cuida dos animais. Isso significa que Deus também protege os animais. Se Deus está protegendo os animais têm alma, têm vida. Eu observo, eu tenho aqui o meu apartamento e na frente do meu apartamento tem outro prédio. E tem outro, como eu moro no terraço, eu fico de frente para o terraço do outro prédio. E as pombinhas sempre estão rodeando a minha janela. E eu jogo, né, pãozinho do outro lado. De manhã cedo eles ficam tudo esperando. Aí quando eles me veem na janela, eles já chegam tudo próximo, como se falasse assim, nós estamos esperando o pão. Eles ficam tudo próximo, para vocês verem, pombinhos. Eles ficam tudo próximo, chegando próximo à janela quando eles me veem. É como se eles tivessem visto, né, uma pessoa que é amável, que eles podiam confiar. Aí, às vezes não sempre, graças a Deus, sempre eu tenho um pedaço de pão para jogar para eles comerem. Aí eles comem e vão embora, some, não aparece mais nenhum. Aí, de tardezinha, eles voltam de novo, porque ali eles sabem que eu vou jogar um pedacinho de pão para eles. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico assim, como que eles são sábios, os animais? Deus deu inteligência para eles. A gente deve proteger os animais. Se você mora em apartamento, que a maioria das pessoas hoje em dia mora em apartamento, porque as grandes cidades já não tem, né, onde construir, então tem que construir para cima. Então eles moram em apartamento. Gente, não importa se você mora em apartamento ou em casa, teve resto de comida, coloca num saquinho, não joga com sabão, com essas coisas não, com óleo, com nada. Coloca tudo dentro de um saquinho seco, esses alimentos que sobram, né, das crianças, dos próprios animais seus que sobram, né, que eles comem e deixam ali. Pega esse restinho de alimento e coloca na calçada, passa um cachorrinho lá e eles comem. Os animais, os passarinhos comem. Todo lugar tem passarinho. Se você jogar um pouquinho de arroz lá, comida lá, eles vão comer. Então a gente tem que ser unidos. Vamos ajudar todos. Todo mundo sente fome. É isso, nós temos que fazer o bem. E Deus está recompensando. Nunca vai faltar o pão para você. Às vezes você fala assim, eu não tenho pão nem para mim, eu vou dar para cachorro. Aqui na minha casa, eu sempre alimentei animais. Eu nunca fiquei sem comida. Eu nunca passei fome. Eu nunca comi sem ter um pedaço de carne. Eu estou dizendo carne porque a carne é mais cara. Na minha casa sempre teve carne. Eu nunca comi sem carne. Sempre tem um pedaço de carne. E eu dou carne para mim, compro para mim, para os meus animais. Eu tenho 4 cachorros em casa e um gato. 2 gatos, um casal de gato. Eu só trato deles dou ração e dou também alimento. Às vezes eu nem tenho comida pronta para dar para eles. Eu faço a comidinha deles.
comida sadia. Meus animais são todos gordinhos, são todos fortes. Eu tenho até um, não sei que passou um aqui, um tá ali deitado no sofá. Os outros estão por aí andando, porque eles ficam livres dentro do meu apartamento. Então, isso tudo é bênção. E nunca tem faltado isso para mim. Deus me supre todos os dias as minhas necessidades. Por quê? Porque eu sou boa. Eu faço o que Deus na Bíblia diz. Nós temos que amar o nosso próximo. O nosso próximo não é só você e sua família. O próximo também é os animais. Você está entendendo? São os animais também. Cuida, protege deles. Tá frio? Coloca a roupinha. O meu tá aqui, ó. Tá ali no sofá com roupinha. Todos eles estão com roupinha. Você tá entendendo? Quer ver? Eu vou até pegar para vocês, para não falar que eu tô mentindo, né? Deixa eu só marcar aqui onde que eu tô aqui. Eu vou pegar uma que tá aqui deitadinha para mostrar para vocês. Pérola. Pérola. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha aqui. Tá de roupinha. Porque tá fazendo frio e ela tá de roupinha. Minha bonequinha. Essa cachorrinha eu peguei ela novinho. Meus animais, eu não compro animais. Essa cachorrinha, quando eu peguei ela tinha acabado de nascer. Ela e 5 irmãozinhos dela colocaram ela dentro de uma caixinha e colocaram na calçada de uma rua. Ela não andava, ela rastejava, porque eu acho que eles machucaram ela. E eu trouxe ela para casa com os irmãozinhos dela, os 5 irmãozinhos. Consegui, depois que desmamaram, que ela estava tão novinha que ela estava recém-nascida. Jogaram ela, colocaram numa caixinha e colocaram na calçada. E eu peguei ela e os outros. E eu tinha uma cachorrinha em casa que nunca tinha dado de mamar. E essa cachorrinha, quando viu eles, essa cachorrinha começou a dar leite. E eles mamaram, essa minha coisa, mamaram nessa cachorrinha minha que eu tinha. Que essa cachorrinha também que eu tinha, eu peguei da rua também, que tinham jogado ela na rua. E eles estavam jogando pedra nela, ela também era muito pequenininha. Os meus animais aqui em casa eu não compro, são todos retirados da rua. São todos animais que foram abandonados pelas pessoas que pegam animais e depois que os animais crescem ou pare, eles pegam os animais e jogam fora. É triste, é lamentável, infelizmente. Mas a vida dessas pessoas é um inferno. Toda pessoa que não tem um animal em casa, a vida deles são desgraça. Pode ter certeza. Aposto em ganho que você que não tem animal, você que está me ouvindo aí, você não tem um animal, você fala assim, eu não tenho animal. A sua vida é desgraçada, você sempre está precisando de alguma coisa. Você não tem o pão nosso de cada dia, todo dia. Eu tenho certeza. Você vive doente, gasta dinheiro com remédio. A minha casa eu não gasto dinheiro com remédio. Não gasto. A minha casa nunca faltou nada. É isso. Quero, alertar vocês. Isso é um alerta. Talvez você trabalha, chega em casa de, essa mulher é fácil falar, ela tem uma vida boa. Eu trabalho pra caramba. Não. Não é fácil. Você trabalha pra caramba porque você não é temente a Deus. A Bíblia fala assim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque você não tem temor a Deus. Por isso que sua vida é um inferno. Por isso que você trabalha demais. Porque você não obedece às Escrituras. Porque quando a gente obedece à palavra de Deus, você descansa. Deus dá descanso para você das suas fadigas. Então, por que você talvez nunca conseguiu conquistar nenhuma moto, nenhum carro, né? A sua vida é trabalhar ou ser humilhada num trabalho, nem emprego bom você tem. Mas vai ver a sua vida. O que você faz para agradar a Deus? Você está recebendo o que você está plantando.
É o que a gente planta que a gente recebe. Isso é um alerta para você. Então deixa de fazer o mal e começa a fazer o bem, começa a praticar o bem. Que você vai ver as coisas mudar na sua vida, automaticamente vão mudando, conforme você vai levando a sua vida, as coisas vão mudando. Você, na sua velhice, talvez você é uma pessoa já velha e fala que não tem uma casa, mora com os filhos, é humilhado, mas por todas as coisas que você faz e que você já fez. Você está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado. O que nós plantamos, nós temos que lembrar isso. Você é adulto, você não é criança. Eu estou plantando o quê? Poxa vida. Eu vi aquele animalzinho, eu maltratei ele. Todo dia eu choto ele da porta da minha casa. Todo dia eu brigo com meu cachorro. Todo dia eu praguejo meu cachorro. Todo dia eu faço mal. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Você quer receber o quê? Bênção? Cara, você está plantando maldição. Você planta maldição e você quer receber bênção. Não tem como. Não tem como receber bênção. O trabalhador é digno do seu salário. Será que você ainda não observou essas coisas? Você está dormindo? Coloca azeite nas suas lamparinas. Vamos lá. Porque guardei os caminhos do Senhor e não fiz o mal diante de meu Deus. Porque todas as suas leis estavam diante de mim e não me desviei dos seus decretos. Fui inculpável diante dele e me guardei da minha iniquidade. E o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme minha pureza diante dos meus olhos. Tu te mostra benigno para com o benigno. Tu te mostra perfeito para com o perfeito. Tu te mostra puro para com o puro. Mas te mostra inflexível para com o perverso. Socorrerás o povo aflito, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, ó Senhor, és a minha cadeia, e o Senhor iluminará minhas trevas. Pois contigo passarei pelo meio de uma tropa, com Deus transporei um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é perfeita, e ele é o escudo de todos que confiam nele. Eu estou lendo, para vocês terem uma noção, eu estou lendo no capítulo 22 do 2 Samuel, e agora o versículo 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão nosso Deus? Deus é meu forte refúgio, e ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz meus pés como os das servas, e me coloca sobre minhas alturas. Ele instrui minhas mãos para lutar, e meus braços para entesar um arco de cobre. Tu me deste o escudo da tua salvação, e da tua brandura me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e meus pés não vacilaram. Persigo meus inimigos, eu os destruo, e não volto atrás até que os destrua. Eu os destruí e os esmaguei, de maneira que nunca mais se levantaram, caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste de força para a guerra, lançaste debaixo de mim os meus adversários. Fizeste fugir meus inimigos e aqueles que me odiavam, para que eu os exterminasse. Olharam em volta, mas um Salvador não veio, e o Senhor não lhes respondeu. Então os moí como pó da terra, e os pisei, e os espalhei como a lama das ruas. Nós observamos que a história de Davi não foi uma história fácil. Ele sempre estava sendo perseguido pelos inimigos dele. E Deus, ele está nesse cântico aqui, né? Ele está lembrando, né, de tudo que Deus fez por ele, agradecendo a Deus tudo que fez por ele, porque ele tinha muitos inimigos, mas Deus livrou ele, né, de todos os seus inimigos. Até o próprio filho dele, né, Absalão, quis matá-lo, né, fez de tudo para matar o pai, mas Deus livrou ele. Saul, quantas vezes que Saul nos perseguiu? Isso fora, né, os filisteus que estavam atrás dele para matar.
Ele era um homem muito... As pessoas queriam muito matar Davi, porque ele era um ungido de Deus, ele era protegido de Deus. Por que ele tinha essa proteção de Deus? Porque, como eu falei, no meio das fraquezas espirituais dele, pesava o lado dele mais forte, de ter temor a Deus, de ter fé em Deus. Ele consultava a Deus. Então ele, nesse quesito aí, foi mais a balança entre o bem e o mal ali, a balança do bem subiu mais. Então ele era mais protegido por Deus. Não que ele não tinha perseguição, ele tinha essas perseguições todas, mas ele era protegido também por Deus. Deus protegia ele porque o lado da balança do bem estava mais alto do que o lado da balança do mal. Por isso que ele foi muito protegido por Deus. E aqui ele mesmo, né, ele se revela através desse cântico que ele fez para Deus. Aqui ele fala: tu me salvaste dos ataques do meu povo, guardaste-me para ser o cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Estrangeiros se submeteram a mim ao me ouvirem e me obedeceram. Estrangeiros se enfraqueceram e correram amedrontados de suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, e Deus seja exaltado, a rocha da minha salvação. Este povo que me deu vingança e sujeitou povos debaixo de mim. Este Deus que me deu vingança e sujeitou povos debaixo de mim. E me tirou dos meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários. Tu me resgataste do homem violento. Por isso eu te louvarei, Senhor, entre as nações. Entoarei louvores ao teu nome. E ele dá grandeza de vitórias a seu rei, e usa de misericórdia com o seu ungido, Davi e a sua descendência para sempre. Então, o que é a descendência de Davi? Quem são os descendentes de Davi? São todos os povos que obedecem a Deus, que estão aderindo, né, fielmente a palavra de Deus, que obedecem os ensinamentos de Deus. Não adianta você ir na igreja, ser pastor, ser cantor, ser mulher de oração, que tem aquelas mulheres do círculo de oração, né, que dizem que ora, mas odeia animais. Você tem um peso aí. Tem algo que está pegando a sua vida. A sua vida não é abençoada por Deus. Porque eu já vi, irmãos, muitas pessoas chegam para mim e falam: irmã, eu oro, eu busco. Quando eu falo para eles: como que você é com os animais? Como que você trata as pessoas? Aí eu não gosto de animais. Eu primeiro pergunto: você tem animal em casa? Não, eu não tenho animal em casa. Tá aí o seu problema. O seu problema tá aí. É quando você não gosta das coisas das criaturas de Deus. Os animais são criaturas de Deus. Como que você não gosta das criaturas de Deus e você quer gostar de Deus? É a mesma coisa. Como que você não gosta? Se você odeia os meus filhos, para mim você é meu inimigo. Ah, mas eu gosto de você e não dos seus filhos. Não, mas se você odeia meus filhos, então você não gosta de mim. Você tá entendendo? É a mesma coisa. Deus, você dizer que não gosta dos animais, os animais são criaturas de Deus. A gente lê lá em Gênesis, criou Deus, né, os animais. A primeira coisa que Deus criou foi os animais, depois que foi criar os homens. Depois que ele criou os homens. Então a gente tem que amar os animais. Alimenta os animais. Você que tem restaurante, separa ali aquelas comidas que sobram, né? Perdão. Então, aqueles alimentos que sobram das mesas, né, das pessoas que comem no seu restaurante, reserva e dá para os animais. Dá para uma ONG, leva até uma ONG. Talvez você fale: eu tenho trabalho de levar até lá. Quando você leva até lá, esse trabalho que você acha que é um trabalho, que leva até lá, Deus vai recompensar, enviando mais clientes, aumentando a sua renda financeira. Você está entendendo? Isso tudo vem, você não vai ficar sem o seu salário. Isso tudo vem em recompensas. Pode crer.
Irmãos, termino por aqui. Vamos, né, compreender e entender Deus. Vamos andar na presença de Deus. Vamos ser igual Davi. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento. Que Deus esteja com todos vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O canal, o YouTube, ele tá fazendo uma sacanagem comigo, mas Deus é mais, né? Eu sei que o diabo, ele faz de tudo para não fazer esse trabalho aqui crescer. Eu tenho observado que os números de inscritos daqui desse canal, eles sobem e descem, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Às vezes está lá em cima e às vezes de repente o próprio YouTube derruba os inscritos. Mas Deus é fiel, né? Deus é fiel, eu confio em Deus, eu sei que Deus está no controle de tudo e talvez essas pessoas estão sendo, né, recompensadas, com certeza. Essas pessoas que estão fazendo isso estão sendo recompensadas. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, compartilha com seus grupos, né, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, para que esse trabalho cresça e que Deus nos abençoe a todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.